Ok, pessoal, e vamos então para mais um vídeo. Dessa vez nesse formato aqui, ó. Nesse vídeo, basicamente, eu quero apenas recapitular. Então, basicamente, sintetizar ou resumir o conteúdo do último vídeo, né? Que era a discussão sobre o aborto. Então, qual que é o ponto daquele vídeo? O ponto daquele vídeo é discutir se o aborto ele pode ou não ser considerado um direito reprodutivo. E para isso é que eu coloco essa questão aqui, ó, que é a definição, só um momento, que é a definição do direito reprodutivo, porque é isso, para a gente falar da coisa, tem que saber do que está falando. E quando a coisa é definida de maneira muito vaga, fica difícil se falar dela, porque uma série de coisas pode ser interpretada a partir daquela vagueza de significado. Então, o que é um direito reprodutivo? A gente pode entender a literalidade, mas a gente precisa de uma especificidade. Então, como é que o Ministério da Saúde, né, ele define o aborto? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma frase aqui, ou melhor, ele define o direito reprodutivo, né? Aqui, o direito reprodutivo, segundo o Ministério da Saúde, são os direitos das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, bem como a quantidade e em que momento de suas vidas os terão. Ok, existem diversas maneiras de a pessoa decidir se ela vai ou não ter filho. Entre elas, você tem ali por meio dos métodos contraceptivos, você tem por meio de você evitar castidade, né, ou da, do celibato, ou seja, você não se relacionar, e vai existir o método do aborto. E aí, para falar de direito reprodutivo, o direito reprodutivo ele engloba isso tudo aqui, ou tem coisa que pode ser ou não definida como direito reprodutivo? Então, eu faço essa tentativa de definir o direito reprodutivo, que é aquela que eu coloquei lá no outro vídeo sobre o que incide, né? Que tipo de medida é que pode ser entendida como direito reprodutivo? Isso é, como uma escolha que você faz sobre se reproduzir ou não. Porque no caso da defesa do ministério, não tá especificado, né? E aí, qual que é a minha linha de argumentação? Em um momento, em determinado momento, aquilo que vai se entender como direito reprodutivo, isso é, se você for entender como qualquer prática capaz de impedir que você tenha um filho, então, em um certo momento, isso pode se chocar com um outro direito que a gente tem resguardado na Constituição, que é o direito à vida. Então, a vida humana, ela é protegida na nossa sociedade, né? E como eu falei, se você for entender a literalidade e sendo uma especificidade, vai ter um momento em que isso vai se chocar, que é quando a gente chega ali na questão do aborto. E por que que ele vai se chocar, né? Aqui, ó, direito reprodutivo, eu vou colocar aqui como não deve ser entendido como igual a aborto. Agora, como é que coloca o sinal de diferente? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que era assim, ó. Não vai não. Deixa eu ver aqui. Aê, foi. Para quem não sabe, você tem que apertar a tecla Alt 8800 para sair esse sinal aqui, ó, do diferente. Então, direito reprodutivo tem que ser diferente de aborto. Por quê? Porque quando a gente chega aqui no aborto, isso se choca com o direito à vida. E por quê? Para entender isso, a gente vai ter que entender o que que é a reprodução e de que forma é que a gente tem a capacidade de intervir nela sem que cheguemos nisso daqui. Deixa eu pegar aqui o pincel, sem que a gente chegue nisso aqui, ó, no aborto que vai conflitar com o direito à vida. Então, o que é a reprodução, né? A reprodução do ser humano, que é o animal sexuado, ocorre por meio da fecundação, que é quando ocorre ali o encontro do espermatozoide, mas mais precisamente a penetração, né? Não é mero encontro. Para que haja fecundação, o espermatozoide precisa penetrar no óvulo. Então ali é quando existe a reprodução. Isso é, a partir disso daqui, ó, o ser humano ele vai ser produzido de novo. É isso que quer dizer reproduzir, né? Reproduzir quer dizer produzir de novo. Então, quando há essa fecundação, o ser humano ele vai ser reproduzido, ou seja, ele vai ser produzido de novo. Nada dele já foi produzido. Ele já foi, como eu falei, já foi reproduzido.
na fecundação, ele já foi reproduzido. O que vai acontecer a partir daí é o desenvolvimento desse ser humano. E aí, como eu falei, ninguém já aparece no mundo como uma criança. Ou seja, você não passa a existir no momento que você nasce. Você existe antes disso. E quando você existe, a primeira forma é através daquele zigoto, né, daquela célula. Então, depois daí vem o seu desenvolvimento. Não é que você vai existir a partir do momento que você nasce. Quando você nasce, você já existia. Até mesmo você já existia. Espera-se que há 9 meses atrás você já estava existindo. Então você não passa a existir como ser humano no momento em que você nasce. Você já existia como ser humano em todo o decorrer do seu desenvolvimento, que vem a partir daqui, desse direito da reprodução, né? Que é a fecundação. Cara, minha garganta realmente não tá muito legal para falar não, né? Então, o que que a gente vai ter, o que que a gente vai ter aqui, ó? A gente só pode considerar direito reprodutivo o direito que temos e que temos mesmo. Isso é, a gente consegue evitar sim a reprodução, ainda que sem os métodos contraceptivos, como por exemplo pela prática do celibato. Então, a pessoa que não quer se reproduzir também pode optar por não se relacionar, por não copular. Já que, por exemplo, desde antes do contraceptivo, essa opção já estava colocada e faz parte da liberdade humana. Ou seja, a gente pode entender que o direito reprodutivo é de fato um direito. A pessoa ela não é coagida, não deve ser obrigada a se reproduzir. Mas como é que ela vai fazer para não se reproduzir, né? Existe essa maneira. A princípio, o próprio celibato. Em segundo caso, quando você quer aquela liberdade sexual, da necessidade humana do sexo, né, da sexualidade, então você vai entender os métodos contraceptivos. Então, sim, a gente pode entender que o direito reprodutivo ele existe, mas até onde é que ele se estende e com o que ele se choca dependendo de até onde ele se estenda. Ele tem que se limitar necessariamente a impedir. Isso aqui, eu vou tentar desenhar um óvulo, né? Tentar desenhar um óvulo aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Vamos dizer que isso aqui é um óvulo. Ele tem que necessariamente se restringir. Aqui eu vou desenhar um espermatozoide. Agora é aí que tá, porque vamos ver. Vamos dizer que isso aqui é um espermatozoide, né? Tá meio estranho, mas aqui, esse aqui é o espermatozoide, beleza? Então, para que o direito reprodutivo exista e ele seja razoável, né? Ele tem que se, ele tem que parar nisso daqui, ó. E aí, como é que eu coloco um xizinho aqui, mano? No caso, eu vou desenhar, vou escrever o X mesmo. Isso aqui, ó, é, a in- é o impedimento. É o impedimento. Então, até onde vai o direito reprodutivo? Ele tem que se limitar a isso daqui, ou seja, a impedir que haja a reprodução. Ou seja, a impedir que o espermatozoide fecunde o óvulo. Ultrapassando isso daqui, isso é, se o espermatozoide ele fecundar o óvulo, aqui está o óvulo bonitinho, e novamente aqui vai estar o espermatozoide, só que aí ele já fecundou. Eu vou botar a cauda dele aqui. Opa. Vou botar a cauda dele aqui e a cabeça dele já tá aqui dentro. É porque a cauda não entra, né? A cauda fica do lado de fora. Então aqui já tá, aqui é o desenho, aqui tá o espermatozoide. Uma vez que isso aqui aconteceu, ó, a reprodução já ocorreu. Então, nesse caso aqui, o que você tem não é mais uma mera reprodução. Você tem uma vida. Então, a partir daqui, você tem a semente do indivíduo.
a partir do qual ele vai se desenvolver até se tornar uma pessoa como eu, eu, o telespectador, né? Qualquer um que esteja assistindo. Você tentar interromper esse processo aqui, ó, uma vez de desenvolvimento, na verdade, qualquer coisa que você atente contra isso daqui vai matá-lo, vai assassiná-lo, né? Como é que eu poderia desenhar aqui um assassinato, cara? Teria que ser por meio de uma caveira, manter figura de caveira. Uma caveirinha, o xizinho não vou colocar não. Então, mas aqui, ó, se você tentar, no caso, parar isso daqui, já não é mais você intervir na sua reprodução. Já não é mais você escolher ou não se reproduzir. A escolha deveria ser feita aqui, ó, antes da reprodução. Então, você ter a capacidade de escolher, você fazer isso antes da reprodução. Uma vez que a reprodução já houve, então você já optou pela reprodução. E isso aqui não é mais uma escolha, entendeu? Isso aqui você já optou, tanto que ela já aconteceu. Então, neste caso, quando você tem as intervenções nesse processo aqui de desenvolvimento, você tem um atentado contra a vida propriamente dita. Isso é, o ser humano já existe, ele está apenas se desenvolvendo. E aí você tentar fazer alguma coisa aqui agora, não é mais direito reprodutivo, é direito a assassinato. Como eu coloquei, direito a gente tem sobre os nossos gametas. Controle a gente tem sobre os nossos gametas. Sobre a vida dos outros, a gente não tem esse controle. E aí, quase que independentemente de onde essa vida apareça, né? Que não é porque está dentro da barriga de uma mulher que ela vai ter esse controle. Se está na barriga dela é porque ela é mãe, a coisa é filha. E não é porque é filho que você vai poder fazer o que quiser. Então, apesar de estar, de certa forma, condicionado àquela figura, mas tem uma certa independência. Especialmente uma independência jurídica. Isso é, a lei pode se intervir na existência dessa figurinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Pode intervir na existência disso daqui, ó, que é uma vida humana. Não é mais nem um espermatozoide e não é mais o óvulo. É uma vida humana. Não existe lei que resguarde isso daqui, ó. Então, você pode fazer o que você quiser com seu espermatozoide ou com seu óvulo. Você pode. Agora, isso daqui, ó, para a vida humana, tem lei. E no caso, essa lei protege essa vida. Então, isso daqui já é o indivíduo. Isso aqui é o novo serzinho da nossa sociedade, né? Da sociedade brasileira, que está apenas se desenvolvendo. E que sim, já é detentor de direito. Se a lei protege a vida humana é isso daqui. Então, a lei tem que proteger isso daqui. Entendeu? Então, essa ideia do direito reprodutivo, ela pode ser admitida. Só que ela tem que se limitar necessariamente a isso daqui. Para quê? Para que o direito reprodutivo não se torne no direito ao assassinato, ou ao homicídio mais precisamente, né? Então, o direito reprodutivo para aqui, como eu falei, por que que a gente precisa fazer isso, cara? A gente não deveria discutir o que deveria ser o direito reprodutivo. Deveria existir uma definição oficial da própria, do próprio Ministério da Saúde, né? Sobre até onde é que esse direito vai. Deve ter estar muito bem explicado. Só que não tá. Então eu pesquisei e você não acha isso. Você acha aquela menção ali de que é como o Ministério da Saúde ele define o direito reprodutivo, né? E aí, porque ele define de maneira tão vaga, a gente precisa mostrar quais são os limites desse direito, para que ele não extrapole a própria reprodução e passe a legislar sobre a própria vida humana, que seria essa intervenção feita nesse momento aqui. E aí, como eu coloquei, o que vai restar, e o que muitas vezes acontece aos pró-abortos, é tentar justificar o porquê que a vida humana ela pode ser morta nesse estado inicial e não depois, né? Que é essa questão de, ah, não, porque é um feto, e aí não sente dor, e etc, etc. Você não vai conseguir fazer isso, porque o fato de uma coisa não estar sentindo dor não tira dela o direito de sobreviver, entendeu? Então essa coisa continua com o mesmo direito à vida. Mas é que basicamente o que tentaria os pró-abortos. E eles falham. Então eles não conseguem dizer por que que a gente não pode tirar a vida de uma criança, não pode tirar a vida de um adolescente, não pode tirar a vida de um adulto, não pode tirar a vida de um velho, mas pode tirar
a de uma pessoa prematura, né? Sei lá, não sei como é que é chamado nesse estado. Vou chamar de feto, prematuro, etc, etc. Então, por que que você pode fazer isso nessa fase aqui? Normalmente a pessoa não consegue defender isso. Fazendo claro aqueles apelos absurdos, como por exemplo, é uma questão de saúde pública, ignorando, né, que se possa estar matando uma pessoa ali, né, e que, portanto, você está cometendo dois erros, na verdade. Então, é um caso de saúde pública e outra coisa é tentar encaixar na definição de direito reprodutivo. Então, um apelo que eu faria para o Ministério é de definir o que seria o direito reprodutivo e até onde vai esse poder de escolha de ter filho ou não. É você ser capaz de impedir que a reprodução aconteça, ou é você ser capaz, por exemplo, de matar a sua reprodução? Será que o direito reprodutivo ele vai até aí? Então, se a criança tiver até mesmo já nascido, se ela já tiver, enfim, toda formada, porque você tem o direito de não se reproduzir, você pode matar aquela criança? Como eu coloquei, isso daí já parte para outra legislação sobre a vida. Direito reprodutivo para nisso daqui, ó. Impedir que a reprodução ocorra, ou seja, que o espermatozoide ele entre dentro do óvulo. Outra coisa que a gente pode colocar sobre esse assunto, né, é com relação a essa questão do respeito que se deve ter à vida. Porque todo mundo que hoje em dia existe, existe não apenas porque os pais fizeram, mas porque respeitaram esse direito à vida dessa pessoa. Então, você ser morto, independentemente da fase em que você está, não tira o fato de que você está sendo morto. Então, toda pessoa que existe só existe porque o direito à vida dela foi respeitado, já que no útero ela poderia ter sido morta. Então, se você acha que toda figura tem de fato esse direito à vida, ou seja, se você acha que você tem o direito de se desenvolver, de nascer, de crescer, né, de inclusive se reproduzir, etc, etc, você vai entender que essa figurinha aqui, o zigoto, né, formado na fecundação, ele também tem. Ele é literalmente um indivíduo agora autônomo, que vai se desenvolver não apenas por meio da mãe. A mãe, ela vai fornecer os nutrientes para que essa coisa aqui trabalhe sozinha se desenvolvendo. Assim como eu e você estamos fazendo nesse momento. Estamos nos desenvolvendo. Só que aí a gente já consegue, por nós mesmos, encontrar nosso alimento. Isso daqui não tem como, ele está muito frágil. Ele precisa que alguém dê o alimento a ele, para que ele se desenvolva. Mas o desenvolvimento dele acontece de maneira espontânea. É ele sozinho. A mãe só fornece o alimento. Então não existe muita diferença entre isso daqui e a gente. Isso daqui tem autonomia. Isso daqui tem espontaneidade. É uma vida humana como qualquer outra. E se você entende que você tem direito a essa vida, você tem que entender o direito que isso aqui também tem de viver. De estar se desenvolvendo, de estar crescendo, tudo isso para poder viver. Isso é uma coisa simples. É porque hoje em dia a gente tem que mostrar tem que provar que a grama é verde. Então é uma coisa muito complicada. Mas é uma coisa bem simples. Então, a mãe ela está fornecendo nutrientes, mas isso daqui está se desenvolvendo praticamente quase sozinho, tirando esse caso dos nutrientes, né? Então, isso daqui é uma vida, é uma coisa espontânea. Compreende? Então, não, o aborto ele não deve se encaixar na definição de direito reprodutivo. Não sem que, ao admitir que o feto possa ser morto, também possa ser morto o indivíduo em qualquer outra fase da sua vida, seja na criança, na adolescência ou qualquer fase em que ele tenha alguma dependência dos pais. Porque, como eu coloquei, é o que a gente tem nessa situação aqui, não é a de um indivíduo que não tem autonomia, é de uma autonomia total, né? É de um indivíduo que tem a dependência de nutrientes dos pais. Só que essa dependência, só para você ver, ela não acaba no nascimento. Então, até que o indivíduo ele se desenvolva, ele seja capaz de realmente de se autossustentar, ele tem dependência dos pais. Nos primeiros meses da própria vida, por exemplo, ele tem dependência do leite materno. Então, como eu falei, não existe muita diferença disso daqui em uma criança e um adolescente. Até mesmo um adulto, embora no adulto varie mais por causa de que não tem mais dependência dos pais. Mas se você puder matar isso daqui simplesmente porque depende de você, então por que que você não pode fazer isso quando a criança tá, já nasceu, né? E ela continua dependendo de você.
Então essa dependência de maneira alguma justifica você ser capaz de você atentar contra a vida desse indivíduo. Até mesmo pelo contrário, eu diria que toda sociedade tem responsabilidade sobre os outros, né? Isso aqui é sociedade. Só que os pais têm uma responsabilidade maior sobre os filhos, porque foram eles que geraram essa vida. Então a vida não é deles para eles fazerem o que quiserem, mas foram eles que geraram. Então eu tenho uma responsabilidade maior do que os outros sobre isso daqui, ó. Então se uma pessoa não pode ir lá abrir a barriga de uma mulher e matar uma criança, muito menos deve poder essa mulher mesma fazer isso consigo mesma. Então, o bebê não é uma coisa dela. Embora tenha dependência dela, e ela tenha essa responsabilidade para com o bebê, já que foi ela que basicamente fez ele, né? Então, tem essa dependência, mas não quer dizer que seja dela para ela fazer como ela quiser. Como no exemplo ali que eu dei, todo mundo deu o Chris, né? Que a Rochelle acha que porque ela colocou o Chris no mundo, ela também pode tirar. Os pais não têm esse tipo de poder sobre os filhos. O que mais que a gente poderia falar sobre essa questão do aborto, né? Como eu falei, aqui eu vou me limitar muito a tratar do aborto como direito reprodutivo. Então, nem vou entrar naquela questão de ser caso de saúde pública, isso aí vai ficar para outro vídeo. É simplesmente explicando por que que aborto não pode ser considerado direito reprodutivo. Por que que direito reprodutivo deve se restringir a isso daqui para não invadir essa outra esfera? Para não invadir essa outra esfera que para a qual existe uma outra legislação que é a da vida humana. Então, o espermatozoide não é vida humana, óvulo não é vida humana. Isso aqui você pode fazer o que você quiser, porque é teu de fato. Isso aqui é um bocado a gente desperdiça. Agora, não é isso daqui, ó, não é espermatozoide e nem é óvulo. É ser humano, e aqui cabe outra legislação. Entendeu? Esse indivíduo como eu coloquei, está se desenvolvendo espontânea, tal como eu, você, com a única diferença aqui, por ser um bicho frágil, está dependente de algo, nesse caso do algo que fez ele mesmo, né, que criou ele mesmo. Então, sobre isso daqui rege uma outra legislação. É, deixa eu ver aqui, eu vou abrir o slide para ver se tem algum outro assunto. Eu tenho duas formas de apresentação, né? Que é essa daqui que eu estou gravando na tela e a outra que eu gravo por meio de slide. Eu prefiro gravar na tela, só que no slide eu consigo estruturar melhor, eu consigo organizar o conteúdo, mas eu prefiro gravar na tela. Então, o que é que eu trago aqui embaixo do slide? Outra coisa que a gente vai discutir é isso daqui, ó, que é sobre o artigo 5º, né? Que não faz distinção. Ele não faz distinção de natureza. Então, vai defender a vida em qualquer condição, qualquer circunstância dela. E por que que deve ser assim, né? Só não é só algo que acontece e, portanto, por que eu não gosto de me basear? Ah, porque é uma lei. Tá, leis podem ser alteradas. Então, o que eu vou me propor também é mostrar por que que isso aqui não deve ser alterado. Então, a lei é assim e ela não deve modificar. Tem que ser assim. Isso é coisa óbvia, né? Desde que você vai entender que todo mundo tem os mesmos direitos, então é claro que você vai entender que não pode fazer essa discriminação aqui de idade nem de nada. Então, só porque é novo pode matar? E será que também porque é velho, será que eu também não posso matar? Porque é jovem? Jovem é um bicho muito irritante, por que que eu não posso matar? Entendeu? Então também é uma coisa óbvia, mas a gente pode colocar isso melhor no outro vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. No nesse último vídeo, ou melhor, nessa última tela aqui, eu falo sobre direito ao homicídio, né? Porque como eu falei, isso extrapola o campo do direito reprodutivo e vai lá para o direito do homicídio, direito que ninguém tem. Então ninguém tem direito ao homicídio, portanto não pode matar a vida dentro do útero, nem dentro nem fora nem em lugar nenhum. Não pode matar, simples. Com relação a isso daqui, deixa eu ver. Sobre essa questão, esse negócio da liberdade sexual. Também acho que eu vou deixar isso para outro vídeo, né, cara? Acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Não tem mais o que falar sobre esse assunto, não. Então, aborto não é direito reprodutivo. Quem quer que queira defendê-lo, a partir de agora, sabendo disso, não vai utilizar esse tipo de desculpa. Não vai utilizar esse tipo de pretexto. Você tem que entender a diferença entre a capacidade de escolha que você tem de reproduzir e de, na verdade, matar algo porque você não quer ter um filho. Entendeu? São coisas totalmente diferentes. Direito à vida. Basicamente é isso mesmo. Então a gente vai ficar por aqui.
Esse vídeo foi só uma recapitulação, né? Então, lá dei aquela explicação com base no texto, etc, etc, mas como eu falei, eu prefiro esse tipo de vídeo, em que eu consigo falar mais livremente, etc, etc. Que é no, baseado ali no texto. Tipo assim, geralmente eu escrevo o texto, eu tenho que ler o texto, eu tenho que adicionar coisas das minhas próprias palavras. É uma explicação mais detalhada, né? Um adendo. Aqui eu simplesmente vou falando assim mesmo, de maneira livre, e aí vai. Então é isso. Os próximos vídeos, vamos ter uma playlist aí talvez bastante extensa sobre esse assunto, né? Que eu acho que tem muito que se falar sobre aborto. Então isso aqui vai ser bastante extenso. Mas a gente vai estar vendo nos próximos vídeos que vão ter aí sobre esse assunto. Fico por aqui, até o próximo vídeo.